Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém? Meu nome é Alexandre Pavão. Tenho 27 anos e 7 meses de batizado. Tive a honra de ser batizado um dia que nós fomos tetracampeões do mundo. Então eu não venho aqui reivindicar um campeonato nem um bi. Eu sou tetra, eu já fui penta também, pastor. O senhor também é. E nós vamos falar sobre o plano de salvação. Eu costumo dizer que nós ouvimos muito disso, né, lá fora, que time que está ganhando não se perde, não se muda. Time que está ganhando não se muda. E eu trouxe o mesmo material que foi utilizado para que eu fosse evangelizado há 27 anos, quase 28 anos, que são as 4 leis espirituais. Da mesma forma que existem leis da física, existem leis da matemática, para que o nosso mundo ele seja organizado, Deus, na sua infinita graça, amor, misericórdia, Ele criou um plano para que nós pudéssemos nos realinharmos com Ele, para que nós pudéssemos ter os nossos nomes inscritos no livro da vida. E Ele criou um plano, Ele criou uma estratégia. E como que nós sabemos disso? Não tem outra forma de nós sabermos, nós temos essa convicção, se nós não formos buscar na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que a primeira lei que nós podemos ver, observar, que está na Bíblia Sagrada, é que Deus tem um plano, e esse plano ele é baseado no amor. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João, capítulo 10, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O plano de salvação de Deus para nós, ele é para que nós um dia nós possamos morar na eternidade com Ele. Mas Ele também fala que esse plano é para que nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, enquanto nós pisarmos esse chão, nós tenhamos uma vida plena, nós tenhamos uma vida abundante, nós tenhamos uma vida constante na presença de Deus, desfrutando do melhor. E graças a Deus, porque esse plano ele foi revelado um dia para a minha vida, foi revelado para a tua vida, e prova disso é que muitos tomaram a decisão de se batizar e de fazer com que esse anúncio ele fosse público, para que outras pessoas também tenham essa mesma chance e essa mesma oportunidade. Eu costumo dizer que nada vale, nós conhecemos o plano da salvação, nós temos os nossos nomes inscritos no livro da vida, e nós não repartirmos, nós não oferecemos para as outras pessoas aquilo que um dia foi revelado para cada um de nós. O legal da vida cristã, o abençoador da vida cristã, é que nós repartimos aquilo que nós recebemos. E graças a Deus, nós estamos numa igreja onde o prazer de todos, do nosso líder, dos pastores desta casa, é fazer com que o plano de salvação ele seja conhecido para em outras pessoas também. E esse plano, ele foi baseado no amor, ao ponto que Deus, para que Ele pudesse concluir, Ele entrega o seu único Filho, para morrer em morte de cruz, pelos meus pecados, para morrer pelos seus pecados, e nós pudéssemos viver, desfrutar dessa vida plena. Mas por que nem todos, fica uma pergunta, por que nem todos têm essa vida abundante? Porque parece que nem todos parecem estar vivendo esse plano de Deus. A resposta vem com a segunda lei espiritual, que diz o seguinte: todos nós, todos somos pecadores e separados, destituídos estamos de Deus. A palavra pecado, no hebraico, chet, e no grego, hamartia, quer dizer que nós erramos o alvo. Embora nós tentemos, nós nos esforcemos, nós tentamos nos capacitar para fazer as coisas da maneira correta, nós somos pecadores, porque existe o pecado original. A palavra de Deus diz que
todos nós pecamos. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz também, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado ele é a morte. Nós erramos o alvo. Nós, muitas vezes sem querer, nós fazemos com que as coisas não caminhem da maneira como nós desejamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos toma de braços abertos e Ele nos ajuda a entendermos que existe uma separação ainda de Deus com os homens. Existia, para quem está lá fora e não conhece o plano de salvação. Mas para nós que fomos avisados sobre esse plano, para nós que fomos ensinados sobre esse plano, como mostra na figura, Deus na sua grandeza, superioridade e nós abaixo, e as setas representam essa separação que existia entre nós e Deus. Mas por causa do plano perfeito, a palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo nós fomos realinhados, nós fomos novamente colocados no caminho certo. Jesus Cristo veio a esse mundo e Ele novamente nos colocou na direção certa, no caminho certo. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Mas através de Jesus Cristo, através do plano perfeito, graças a Deus, nós fomos realinhados. Não está aparecendo aqui a figura, acho que ela não foi, foi colocada. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu vou virar porque eu não estou enxergando na frente. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Lembra na primeira imagem? Que havia um abismo, uma separação. Deus, na sua grandiosidade, e o homem separado de Deus. Aqui nós vemos que a ponte, o caminho, a forma de nós nos unirmos novamente a Deus é Jesus Cristo, que morreu por cada um na cruz do Calvário. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus ela diz que Jesus ele é o caminho. Não existem vários caminhos para nós chegarmos a Deus. Não existem várias formas para nós chegarmos a Deus. Não existem várias maneiras para nós nos ligarmos a Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade para que nós possamos ter essa vida, que é através de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Jesus cruzou o caminho solitário até a cruz, morreu por toda a humanidade, pagando o preço do pecado. Mas se há solução, por que então que o homem continua separado de Deus? Porque não basta apenas saber essas 3 leis. É preciso nós irmos para a 4ª lei espiritual. E a 4ª lei espiritual é que nós precisamos, com os nossos lábios, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Até então, meus irmãos, quando nós não reconhecemos Jesus, nós somos criaturas. Mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Romanos 10, 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diz também em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido. Não tem nada que nós possamos fazer, não tem atitude alguma que nós possamos realizar que vai alcançar a morte de Cristo na cruz. Ele nos deu de graça, nós não merecíamos, mas quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o maior presente que nós poderíamos receber, que é a salvação, que é os nossos nomes inscritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Não é por força.
não é por obrigação. Jesus Cristo, Ele adentrou as portas dos nossos corações por uma permissão. Fomos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fomos nós que fizemos o convite. A proposta um dia ela foi feita, alguém te evangelizou, alguém te mostrou e te apontou o caminho, mas em momento algum, Jesus Cristo me obrigou ou te obrigou a aceitá-lo. É graça, é favor imerecido, mas é sem força, é sem imposição. É por uma decisão nossa, fomos nós que decidimos. E é por isso que nós somos salvos. É por isso que existe salvação para nós, existe salvação para a nossa casa, e existirá salvação para todos aqueles que adentrarem aquelas portas, ou para todos aqueles que nós saímos porta fora e os evangelizarmos. Lembra que eu disse no início? Nada tem graça ou valor na vida cristã se for para nós vivermos só para nós mesmos. Nós aprendemos isto, vocês se batizaram por isso, e em nome de Jesus, nós daremos a continuidade, porque nós queremos que muitas outras pessoas tenham essa mesma alegria, tenham esse mesmo privilégio, tenham esse mesmo amor que um dia nós recebemos em Deus. Graças a Deus por isso. Eu fiz também aqui duas imagens. Existem duas imagens. São as duas formas que o homem ele pode viver. A primeira, nós podemos ver que existe um círculo. Bem no meio dele existe o E, que é a palavra eu. Representa eu e representa você. Essas bolinhas pretas, disparceradas, soltas dentro desse círculo, são as nossas vidas, quando nós não temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa cruz, para o lado de fora desse círculo, representa Jesus, quando Ele não é o centro das nossas vidas. Essa é a primeira imagem da vida do homem, como ela é, desorganizada, quando Jesus Cristo não é o centro. O segundo círculo, ele vai mostrar a cruz no centro, em uma cadeira. É quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É quando nós o colocamos como o centro das nossas vidas, aquele que nós devemos seguir. Os círculos ao redor, as bolinhas pretas, vocês podem ver que elas foram reorganizadas. Elas estão perfeitamente organizadas dentro das nossas vidas. E o eu, ele não está fora do centro. Ele está no centro, está no círculo, aliás. Ele está dentro do círculo. Mas ele está olhando, observando para Jesus e recebendo as ordens, recebendo a direção certa para que as nossas vidas sejam organizadas. Qual dessas vidas, seja sincero com você mesmo, você prefere? Nós temos as duas opções. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta noite, nós optamos por colocar Jesus Cristo no centro. Se você fez isso em pouco tempo, tenha certeza que Jesus ele já está reorganizando cada direção da minha vida e da tua vida. Jesus Cristo já está colocando as coisas no controle. Ele vai ser Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da tua vida, independente do tempo que você o tenha aceitado. A partir do momento que você deu esse start, esse começo, Ele já está organizando tudo. E nós vamos viver, você vai viver em nome de Jesus, uma vida realinhada, uma vida potente, uma vida poderosa, uma vida diferente para a glória do nosso Deus. Eu queria que nesse momento, antes de entregar, o próximo preletor vai falar sobre a Bíblia, eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu sei que você já fez isso, se você se batizou, você foi batizante, é porque você já tomou essa direção. E eu queria só agradecer a Deus por essa linda decisão que foi tomada. Você foi corajoso para isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas serem realizadas em você e através de você. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela decisão do teu povo em colocar Jesus no centro, no lugar certo, no lugar certeiro. Continua cuidando de cada um de nós, para que nós possamos continuar com os nossos nomes escritos no livro da vida. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus.